sobre disciplina e a tentação de começar a falar de disciplina a partir dos textos que a gente lê hoje é grande, porque qualquer um que vai falar de disciplina geralmente começa com eles. Na verdade, nós tivemos duas palavras sobre disciplina, porque a primeira, depois foi a Páscoa. O primeiro domingo é de manhã, depois nós tivemos a primeira, depois teve a Páscoa, e hoje nós vamos fechar. A gente estava sem em casa, então a gente está lá embaixo do comida, nós vamos também fazer uma oração pela Clay, que ontem foi parar no hospital. O marido dela me mandou um zap aqui hoje, espero que está tudo certinho lá na casa, e com o seu avô, né? Está tudo certinho? Amém. Qualquer coisa a gente marca, a gente sempre vem em casa, a gente passa lá essa semana para fazer uma oração para ele. Graças a Deus a Natália está aí hoje. Amém? Amém. Tivemos orando, a igreja esteve orando por ela, está aí. Graças a Deus recuperando. O Abel teve que fazer tudo sozinho, lavou, passou, cozinhou. O Abel foi demais, vocês não sabem como. Arrasou, Abel. A gente estava conversando, nós vamos fazer um culto aqui. O Abel está fazendo um desenho para nós estamos fazendo um desenho junto para fazer um culto aqui, para ficar melhor para a gente aqui. E nós estamos aqui internacional, a gente sai para dar esse tipo fora pregando aqui, ó. Quem aqui levanta a mão? Quem quer que a Daiane dá o testemunho dela no culto à noite? Quem levanta a mão só para a gente saber? Entendi. Vamos deixar, no mês que vem já vamos pôr na escala. Amém? Amém? Quem diz amém? Amém. Então tá certo, então fechou. Queria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos em Mateus capítulo 18, nós vamos ler alguns versos de Mateus capítulo 18. E nós vamos, a partir dessa leitura, e depois eu vou ler dessa Bíblia aqui. Eu gosto muito de algumas coisas que a Bíblia de Eugênio Peterson traz. Nós vamos estar fechando hoje o nosso estudo sobre as nossas discussões sobre disciplina. Eu espero que você tenha se identificado nas coisas que foram faladas antes. Mas é um tema às vezes difícil de se trabalhar, não como estudo, mas como pregação. Mas eu acho que é muito necessário para nós, como enquanto igreja, passarmos por esses temas e sempre revermos esses temas, porque a gente sai, a gente entra, muita coisa muda e é interessante. Nós começamos com a disciplina, a primeira vez que nós falamos sobre disciplina aqui, tivemos como tônica o amor, não tem como falar de disciplina de forma diferente. E essa noite nós vamos falar assim, sobre o valor da disciplina. Aí eu coloquei, o valor da disciplina, tracinho, por abraços que curam. E viver e falar sobre disciplina hoje é muito difícil. Vou te explicar por quê. Por causa do tempo que a gente vive. Do tempo que a gente... Talvez tenha um chãozinho lá embaixo. Se quiser. Ah, tá. Porque a gente vive, lá no finalzinho dos anos 2000 e tal, nessa virada, a gente vive o tempo do relativismo. A gente vive esse tempo de... E o relativismo, com o relativismo é difícil você trabalhar a disciplina. Ou como a gente sempre está falando, de manhã, quando a gente fala na questão filosófica, né? Os absolutos caíram. Então, como se falar em disciplina, sendo que para muita gente não existe mais certo ou errado? Não existe mais absoluto. Cada um pode fazer de acordo com o que der na telha. Ou, talvez até um problema que a igreja carrega. Cada um pode fazer de acordo com o que sente. Como a gente fala de disciplina nesse ambiente? Quando a pessoa fala assim, não, mas eu me sinto bem fazendo isso. Ou, não, eu não me sinto acusado fazendo isso, aquilo outro. Porque essa hoje é a verdade que se demonstra a partir das conversas que você tem com as pessoas. Mas
mas isso não tem nada a ver e tal. E eu conversava esses dias com amigos meus, eu falei assim, falar de disciplina na igreja, de qualquer outro tema é muito difícil. Em igreja hoje é difícil. Porque quem é mais antigo na fé, no sentido de caminhar, antigamente você ouvia uma ou duas vozes, hoje você ouve 100. Eu posso pregar hoje à noite, falar hoje à noite, ministrar hoje à noite, mas quando você chegar lá na sua casa, de repente você vai entrar no grupo e falar sobre o que a pessoa que eu gosto aqui, o que ele fala sobre isso. E é lógico que ele vai falar a partir da realidade dele, a partir da vivência dele e a partir da comunidade de fé dele, onde ele está inserido. Então a gente tem que ter um padrão. E qual que tem que ser o nosso padrão? O nosso padrão tem que ser a palavra. O nosso padrão para aplicar a disciplina tem que ser a palavra. Mas a palavra não tem resposta para tudo? Não tem. Então pode ser que domingo que vem a gente trabalha pela manhã sobre a ética cristã. E a palavra não tem resposta para tudo. A palavra não tem resposta no sentido objetivo para os problemas que a gente vive hoje. Não tem uma resposta objetiva para a homossexualidade, uma resposta objetiva para o aborto, uma resposta objetiva para o estelionatário. Por quê? Porque são coisas que naquela época eram... Tem coisas que nem se comentavam naquela época. Da forma que é colocada hoje, da forma que é vista hoje. Tem igreja que trata a homossexualidade, por exemplo, como algo comum, normal. Tem outras que falam que não é. Tem outras que o outro é pastor. Isso é um dos temas, que é difícil. E cada um traz a sua verdade a partir da sua realidade. Então nós temos que entender como que a gente vive, como que a gente... Por isso que eu acho difícil tratar desse assunto, por isso que eu escolhi a gente, antes de tratar do pecado, tratar do faltoso. Porque se a gente tem um olhar de amor para aquele que errou, a gente consegue desenvolver uma ética cristã para tratá-lo com amor e restaurá-lo à comunhão. Porque é isso que a Bíblia fala. Se ela não tem resposta para todas as nossas perguntas, ela tem uma resposta para a forma como nós devemos viver. Ela tem uma resposta para a forma com a qual nós devemos tratar com aquela pessoa que errou. Ela tem uma resposta sobre como aquele que errou deve ser encorajado a viver uma vida de santidade. Então essas respostas a Bíblia traz para nós. E é importante que a gente examine. E é legal, porque a gente está aí às portas, eu ia até marcar esses dias, mas aí um falou uma coisa, outro falou outra coisa, mas na minha mente eu preciso de marcar uma data. A data para a gente fazer a nossa ata, para a gente registrar a igreja. E depois de fazer a ata, nós vamos estudar muito, porque nós vamos fazer a ata, depois da ata, nós vamos fazer o código de conduta interna. Que é como se fosse a mera Constituição, o que pode, o que não pode, o que deve, como é que se comporta, o que a gente crê. E por isso que é importante a gente falar sobre disciplina, porque aí eu vou falar para você, o que você acha que é certo, como a igreja deve se conduzir. E tem coisas que vão ser locais. Por que vão ser locais? Porque não existem respostas objetivas. Só que a gente vai precisar de ter pelo menos um parâmetro. E daqui a um tempo a gente tem que parar para rever se aquele parâmetro que a gente seguiu está certo. O nosso problema é achar que nós não temos uma resposta definitiva para todos sempre, não. A gente vai precisar de pensar na igreja como os reformadores lá do século XVIII pensaram. Igreja reformada sempre se reformando. Igreja contextualizada sempre se contextualizando. E aí tem gente que fica nervoso com isso. Fala, não, mas você falou que não ia ser assim. Falou só, mas não dá mais. Então não dá mais. Hoje é o amadurecimento. As crianças, você não vai bater uma criança até 15 anos mais, como você batia antigamente. E o pessoal, lógico, que essas crianças que faziam bagunça. No meu caso, como eu nunca fiz bagunça, eu nunca apanhei, porque dava para perceber que eu sempre fui um menino quieto. Então não é livro? Minha prima está aqui, que não me deixa mentir sozinho. Mas
hoje não pode, porque com 14 anos você apanhou, você vai. Se apanhou, ele pega o telefone e liga a polícia bem. Um amigo meu, o filho dele é pastor, um amigo meu, a filha dele tinha 13 anos, ela apanhou, ela chamou a polícia veio e prendeu o pai na hora. Está preso. Aqui, ó, tá em flagrante, ó, tá machucado. Então o tempo mudou. Qual que é a nossa resposta? Então a gente precisa de pensar em disciplina, mas a partir de como Jesus agiria nesse caso, nesse tempo. E é difícil às vezes tratar disso, por quê? Porque a gente tem algumas questões que a gente precisa de saber e algumas pessoas a gente tem que tratar. Primeiro, aquele que vai ser disciplinado, ele aceita. Aquele que exerce a disciplina ou a igreja, porque a disciplina é exercida pela igreja, mesmo que ela venha da sua liderança, do pastor ou de um conjunto de pessoas, a gente vai aprender, porque isso está escrito lá no livro de Deuteronômio, e também está escrito, e Jesus repete isso, e Jesus traz essa fórmula de volta aqui no livro de Mateus capítulo 18, que uma disciplina bem feita é uma disciplina exercida pelo corpo de Cristo, que atrai a pessoa, que ganha a pessoa, que ama a pessoa. E como que a gente vai fazer isso? Às vezes tem gente que nem aceita. E aí a gente tem que ter muita maturidade de saber que tem gente que não aceita e tem gente que vai querer, por não aceitar uma disciplina em amor que traga para perto, a pessoa vai falar assim, ó, para mim esse lugar não dá. E aí a gente não pode ficar, a gente vai ficar triste de falar, poxa, trazendo de volta a palavra que está lá no livro de Coríntios, quando Paulo adverte os coríntios, no nosso tema dessa noite, sobre a disciplina. Vivemos num tempo difícil, onde cada pessoa tem sua verdade. O relativo ou o absoluto são palavras do tempo passado. Somos cristãos, herdeiros de uma tradição histórica bíblica. Temos um livro de fé, uma forma de viver, e não podemos relativizar isso. A Bíblia continua sendo o nosso livro de regra e prática. E para isso a gente vai ler no livro de Mateus, vamos ler Mateus, capítulo 18. Mateus 18, do verso 15 ao verso 20. Amém? Mateus 18, 15 a 20. Está todo mundo me ouvindo tranquilo aí? Beleza. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Porém, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se ele se recusar a escutá-los, diga à igreja. E se também se recusar a escutar a igreja, seja para ti como o gentio e o publicano. Fantástico isso aqui. Gente, hoje foi tremendo. Porque eu fiquei meditando, pesquisando. Só que o Eugênio Peterson me trouxe uma leitura sobre seja para ti como gentio e publicano, que eu não tinha percebido. Eu espero que você seja tão edificado como eu quando a gente conversa a parte. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Outra vez, eu vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado a Deus pelos louvores. Muito obrigado pelo tempo que podemos louvar ao Senhor, a Deus, assim como os nossos irmãos louvaram ao Senhor, oferecendo dízimos e ofertas. E nos abençoe, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto à Tua palavra e sensível ao Teu Espírito. Nos abençoe, Deus.
e que o Senhor fale poderosamente conosco, para que possamos ser uma igreja, ó Deus, que anda conforme a tua vontade, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Amém. Quando a gente lê esse texto, e é interessante, que a gente acha que, quando a gente começa a ler esse texto, a gente pensa que Jesus, a fala de Jesus antecede a essa. Jesus está dando respostas. E a resposta, Jesus está dando respostas a uma pergunta que foi feita lá no início desse capítulo. Mateus capítulo 18, 1 fala assim: naquele momento, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, dizendo, Jesus estava conversando, estava numa peregrinação, andando, os discípulos se aproximaram de Jesus, os discípulos eles entendiam que Jesus estava trazendo uma nova forma de ser gente, uma nova forma de ser povo, uma nova forma. Aí eu vou usar uma linguagem nossa, eu vou usar uma linguagem já nossa cristã, porque esse texto, das grandes vezes que se fala no Novo Testamento, esse texto fala 3 vezes a palavra comunidade. Então esse capítulo, Jesus está trazendo uma nova forma de ser comunidade. Então é isso que Jesus está respondendo. Jesus está respondendo essa pergunta assim, quem então é o maior no reino dos céus? Então é a partir dessa pergunta que Jesus começa a ter essa resposta. Quem é o maior no reino dos céus? E a expectativa desse povo, desses discípulos que andavam com Jesus, ela está lá entre os grandes. E é normal, todo mundo está entre os grandes. Então aqui Jesus começa a responder, Jesus começa a mostrar para eles quem é o maior no reino dos céus. Jesus começa a demonstrar como deveria ser, como deveriam andar as pessoas do reino. E aí, nós vamos trabalhar essas questões todas hoje, porque Marcos vai trabalhar reino de Deus e Mateus trabalha reino dos céus. Reino dos céus aqui é o reino de Deus. Aqui é o reino que Deus está para implantar. E aí a gente terminou essa semana agora, primeiro na terça, nós terminamos agora o Antigo Testamento, e terça agora a gente vai começar a introdução do Novo Testamento. O Antigo Testamento eles terminam com uma esperança. A gente viu essa esperança, como os fariseus viam essa esperança, como os saduceus viam essa esperança, como os essênios viam essa esperança, como os herodianos viam essa esperança. Qual que é a esperança? Deus vai mandar o seu Messias, e quando o Messias de Deus vier, o reino de Deus vai ser estabelecido. Essa é a esperança. O livro termina, o veterotestamentário termina com esse povo cativo. Dentro da história bíblica, esse povo é cativo dos medo-persas. Dentro da história comum, esse povo termina cativo de Roma. Esse povo é cativo. Esse povo, em outras palavras, para ficar mais claro para nós, esse povo é um povo escravo. E esse povo espera, e esse povo aguarda, e esse povo anseia pela vinda do reino. Porque quando o reino for estabelecido, todas as amarras serão desfeitas e a liberdade chegará a todas as pessoas. Isso está na cabeça deles. Isso é o reino dos céus. Isso é o reino de Deus. Esse é o estabelecimento de uma nova ordem. Então eles têm isso na cabeça. Vai acontecer, quando o Messias vier, uma nova ordem será estabelecida aqui em Israel. E a partir de Israel vai para o mundo todo. Porque está lá, o salmista falou que nós vamos ser um povo abençoado e as pessoas vão olhar para nós e vão ver que nós somos um povo diferente. Então, por trás dessa pergunta, existe todo um ufanismo, existe todo um chamamento de glória, existe todo assim, quando o reino chegar, nós vamos ser os bambambãs. Só que aí a pergunta deles ultrapassa. Fala assim, nós queremos saber quem vai ser o maior. Por quê? Porque já estão pensando o seguinte, e nós estamos na fita.
Porque se o reino de Deus for instalado a partir do Cristo, quem quer andar com Cristo? Nós. Quem vai ser maior? Nós estamos na fita, nós estamos na frente de todo mundo. Que beleza. Quando o reino for instalado, aí, ao ponto da mãe de um falar assim, Senhor, deixa um filho meu sentar à direita e outro à esquerda. Isso estava na cabeça deles. E aí eles falaram, opa, esse era o anseio do coração deles. Era o coração da conquista, o coração do crescimento, o coração de ter uma restauração bélica, igual nos tempos de Davi, onde eles chegavam, eles conquistavam. Lógico, Davi perdeu guerra também, só olha o texto. Que a gente não vive, acho que ele ganhou tudo. Mas foi bem sucedido. Depois vem o reino de Deus, só que agora o reino de Deus vai ser melhor do que o de Davi, porque a promessa para o novo reino de Deus é um reino de amor e de paz. E se nós andamos com Jesus, se nós estamos do lado dele, se a gente que está na frente, peraí. A resposta, alguns estão esperando a resposta assim, gente, vocês vão ser os maiores no reino. Vocês estão comigo. Nós estamos juntos nessa. Se eu ganhar, todo mundo vai ganhar. Fica tranquilo. Essa é a resposta que possivelmente alguns esperavam. E para eles essa resposta seria fantástica. Por quê? Porque a formação seria a partir dos excluídos. Porque a galera que andava com Jesus eram as pessoas menos favorecidas. Então assim, agora a galera vai ver, quando o reino for instalado, nós já estamos andando com Jesus e o negócio vai ser bom, sabe por quê? Porque dos pescadores Jesus vai fazer príncipes e princesas e reis aqui. Vai ser um negócio fantástico. E aí, a partir dessa pergunta, Jesus começa a dar resposta sobre quem é o maior. E a primeira coisa que Jesus faz, porque é isso que vai desembocar, é isso que vai desencadear a resposta sobre aqueles que pecam no reino. Primeira coisa que ele fala assim, quem quiser ser o maior tem que ser como uma criança. E aí é interessante, porque a criança, a gente às vezes fala, o pessoal pode pensar, a criança era desprezada. Não, a criança não era desprezada, a criança era amada, mas ela não tinha voz. É diferente. Como acontece às vezes na nossa casa. Quem ama o seu filho e levanta a mão? Mas tem hora que seu filho não tem voz. O que ele fala a gente não leva em consideração, mas fala, é só a criança. A criança era amada. Existia toda uma pedagogia para se lidar com a criança. A mãe ensinava o filho, depois o pai também, o pai ensinava o filho seguia os passos do pai, o filho tinha a herança do pai. Aconteceu isso com o próprio Jesus. Não é este o filho de José, o carpinteiro? Quem que era o pai de Jesus? José, eles sabiam de Jesus. Enquanto criança ele era amado, mas ele não tinha voz. Então Jesus está falando assim, no reino que está para vir, eu dou voz a todos. Todos que me buscam têm o direito de serem ouvidos. Então Jesus já começa a quebrar o paradigma. E aí, e no mesmo texto ele fala assim, porque aquele que quiser ser o maior, será o menor. Quem quiser ser o maior tem que fazer o quê? Tem que servir a todos. Esse negócio é fantástico. Porque esse texto está trabalhando sobre o reino, sobre como os cidadãos do reino têm que viver. E a igreja é uma igreja que é cidadã do reino. Então a nossa visão tem que ser, somos uma igreja que é cidadã do reino de Deus. E a gente tem que viver como cidadãos do reino do Senhor. E a gente tem que entender que como cidadãos do reino do Senhor, todos que chegarem no nosso meio têm que ter voz. Devem ser ouvidos. Talvez é até mais forte. Precisam ser ouvidos. Porque a criança não era ouvida, mas Deus falou assim,
tem que ser como elas. E ele usa outra palavra, tem que ser humilde. Aí Jesus já dá um neles, porque eles já estão querendo estar na frente. E a pergunta era essa. A pergunta era, opa! Como diz aquela frase, aos amigos do rei tudo. Opa! Diz, opa não, vai ter diferente. E aí ele traz uma criança e põe no meio. Aí ele está falando assim, no centro do reino do Senhor, nós começamos a atender primeiro os mais fracos, os que não têm voz. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então a gente aprende que disciplina é para trazer força àquele que está fraco. É para trazer dignidade àquele que não tem voz. Por que não tem voz? Porque a gente fala mal, porque a gente está com o pau por trás. Nós tivemos muito abençoado, nós tivemos nosso encontro aqui dos homens na sexta-feira, foi muito bom. Mas foi muito bom. E aí me fez lembrar, semana passada eu estava com um amigo meu e ele falava assim comigo assim. Um amigo dele, o conhecido dele é pastor de uma igreja onde os homens são a força da igreja. Eu falei, opa, é isso aí, meu. Tem que quebrar. Porque as mulheres sempre fazem mais. Aonde está escrito isso, gente? Não, porque o homem é mais parado do diabo. Essa palavra é do inferno. Porque a gente se acomoda nela, é do inferno esse negócio. O homem é homem e o homem é mulher. Os dois são chamados para agir no reino de Deus da mesma forma, com a mesma intensidade. Então eu falei, gente, nós temos que acordar. Não, porque a mulher sempre. Que isso, minha Bíblia não fala isso não. Minha Bíblia não ensina isso não. Se já tem uma igreja onde os homens também fazem muito, eu falei, aqui a gente também pode fazer. Por quê? Porque nós somos gente do reino. Ah, mas o outro não vai fazer. Aí a gente não vai obrigá-lo a fazer, mas nós temos que dar o nosso passo. E a gente não pode se acomodar. Há uma nova ordem. E é interessante que a criança está aberta a aprender. A gente tem que estar aberto a aprender. E na vida todo mundo erra. E quando errar, a gente tem que entender que errou. E o texto lá, de Provérbios já fala que a correção, de momento, ela parece ser dura, mas depois a gente colhe dela os benefícios. Disciplina é necessário. Tem hora que parece que é duro. Você fala um negócio, opa, sei lá o que, parece que você está... Mas depois se você parar e raciocinar, opa, é o que eu e minha esposa estamos tentando fazer lá com meu filho. Minha esposa está ali atrás, e hoje a gente saiu para comprar um peito de frango para fazer estrogonofe para o almoço, e a gente ficou pensando assim, esse negócio de criar filho é difícil demais. É muito bom, tá, gente? Pode fazer menino aí que o negócio é bom. Na hora que está fazendo é bom, tudo é bom. Os casais entendam o que eu digo. É bom. Mas é difícil criar no tempo de hoje. Eu falei com a minha esposa assim, nós temos que partir do amor. Ele tem que entender que toda correção é porque nós não amamos. E semana passada minha esposa sentou com ele e o menino chorou. Ele deixou de fazer o para casa, não pode, tal, e ele chorou. E chorar corta o nosso coração. Mas não existe correção se não houver, não existe benefícios para a correção se não houver arrependimento da outra parte. E a correção é legal quando eu já falei isso da outra vez, quando os dois sofrem, tanto quem corrige quanto quem é corrigido. Porque se quem corrige não sofre, ele não está corrigindo, ele está vingando. Está vendo? Está vendo? Uma merda. Não, tem que sofrer. Senhor,
Aonde eu errei? Aonde eu deixei de amá-lo para que ele cometesse esse tipo de erro? Tem hora que você não errou, mas esse pensamento tem que passar pela nossa cabeça. Tem que perpassar a nossa alma. E a criança, ela aceita, a criança é corrigível. Cuidado, disciplina não é para o domínio, mas é para a liberdade. Isso aqui é fantástico. Porque a palavra do Senhor nos fala que Cristo nos chamou para a liberdade. Então a gente tem que entender que quando a gente fala de disciplina, a gente quer libertar, quer mostrar para a pessoa que a disciplina é para libertar. Libertar muitas vezes do quê? Do pecado. Libertar muitas vezes do quê? De embaraços. E eu vou falar com você, hoje é difícil disciplinar. Ou dar uma palavra de exortação, porque todo mundo tem sua razão. É difícil. Você vai falar, mas eu não penso assim, não, mas esse caminho é de morte. Eu tenho falado isso repetidas vezes. A coisa, talvez o que você precisa de mais ter como pastor na frente de um trabalho é paciência. Você fala um negócio, depois você fala a mesma coisa, depois você fala a mesma coisa. Aí você fala, fica com raiva, acha ruim, fala, mete o pau. Vai ver a tua opinião, deixa eu ver o que o Ed fala, deixa eu ver o que o Aerovaldo fala, deixa eu ver o que o Silas Malafaia fala, deixa eu ver o que o Caio Fábio fala. Então hoje a disciplina é difícil. Porque são muitas vozes que as pessoas ouvem. E aí se ele encontra alguém que discorda do que você falou e fala, tá vendo aqui, ó, eu acredito nisso aqui, beleza. Não é fácil trabalhar esse tema, não é fácil viver esse tema. Por isso ele tem que ser como criança. E a criança, ele tem pai, tem mãe, ele tem comunidade de fé, ele tem gente que ele escuta. A despeito de todos os erros que eu acho de uma igreja que eu conheço aqui, não é de Belo Horizonte, mas lá eu acho fantástico como eles trabalham essa questão da disciplina. Se você chegar lá, eu já contei essas histórias aqui, se você chegar lá numa festa, e eu já fui lá em algumas festas, e uma criança estiver fazendo bagunça, eles falam fora de ordem. Se a criança estiver fora de ordem, qualquer adulto que chega, eles falam assim, vem cá, não pode fazer isso não, uma criança para na hora. Aqui eles falam assim, você não é meu pai, não é minha mãe. Nós já começamos errado assim. Você não é meu pai, você não é minha mãe. Aí a gente fala assim, mas só questão adulto também é assim. Quem é você para achar? E deixa eu te falar, eu já falei, igreja é lugar onde um tem que estar na vida do outro. Tem gente que fala comigo assim, eu gosto de igreja grande que ninguém me conhece. Eu falo, não, você gosta de igreja grande porque você gosta de clube. Porque no clube você não precisa conhecer ninguém. Você pegou sua carteirinha, passou na roleta, entrou. Aí, pô, beleza, quer um negócio, vai no restaurante, compra o que quer, nada a hora que quer, na hora que o negócio ficou ruim, não, acho que eu vou embora. Você gosta de clube. Igreja é local onde um incomoda com a vida do outro, sim. E tem que incomodar. Os mandamentos recíprocos estão aí, exortai-vos, consolai-vos, amai-vos, exortai-vos. É para isso. Vem cá, admoestai-vos, vem cá, Juliano, isso aqui, esse caminho que você está seguindo é caminho de morte, vem cá, vem cá. Por isso eu gosto muito quando a gente está junto, quando a galera está junto, quando é só comigo, todo mundo está junto com o outro. Quando eu estou reunido com o pessoal da diretoria, quer seja administrativo ou quer seja eclesiástico, a gente conversa algumas coisas, aí você fica sabendo, um está cuidando do outro, o outro está na casa de um está com problema, e um está ajudando o outro, um está orando com o outro. Isso aí mesmo, a igreja tem que ser isso mesmo. Porque a gente tem que entender que o que a gente tem que entender é que a gente sempre tem que estar predisposto a um socorrer o outro nas suas necessidades. E tem algumas disciplinas que não vão partir de mim, mas vão partir da comunidade, de um para o outro. Olha, isso aí você está vacilando. Eu te falei, Emerson, não vai para esse caminho, não, porque esse caminho é ruim. Eu te falei, esse caminho não é legal. Aí a gente canta a canção, quero ser como criança. E a gente tem que pensar. No reino dos céus é isso que acontece. A criança que aceita a disciplina vai ser uma criança melhor sucedida.
O disciplinado precisa de ser ensinado. Hebreus 3,17. Ninguém cresceu bastante, irmão. Deixa eu falar com você. No caminho para a maturidade, todo mundo ainda é bebê. Eu acho interessante que uns meus ainda, porque eu estou muito novo, 44 anos, acho que é isso mesmo, né? Ano que vem 45. Eu sei, parece 32. Tá vendo? Você tá vendo? Você tá aí, Abel. Você tá vendo o que fala? É difícil. Isso precisa de disciplina. Isso aí precisa de disciplina, Abel. Ninguém cresceu bastante. Às vezes nessas andanças da vida, eu já conheci muita gente. E é interessante que todo mundo, quando você anda perto de muita gente, você vai ver que ninguém é perfeito. Por isso que a disciplina é algo que precisa ser vivida todo dia no seio da igreja. Para que um ajude o outro a crescer. E a crescer para se parecer com quem? Para se parecer com Cristo. É porque é com Ele, é Ele que é o nosso arquétipo, Ele que é o nosso modelo, é com Ele que a gente segue. Hebreus capítulo 13, e aí eu acho interessante, 17 fala assim, que a gente tem que respeitar os nossos guias. E por que é importante falar de disciplina? Aqui ele está falando do Antigo Testamento, né? De todo o ensinamento que foi dado. Gente, igreja local que vai ter gente que vai ser seu líder. Não significa que ele não precisa de disciplina, não. Só que nós estamos vivendo um tempo relativismo, que disciplinar é difícil, porque nós não queremos que ninguém esteja sobre nós. Estar sobre não é para mandar, é para servir. Porque esse que o texto está falando. Aquele que quiser ser o maior, tem que servir todo mundo. E servir é difícil, porque nem sempre a pessoa quer o que você precisa te entregar. Nem sempre a pessoa aceita aquilo que você tem para dar. É quando você está numa festa. Então é a hora que chega um doce e fala assim, isso aqui eu não gosto. Então, mãe, não, obrigado, já estou cheio. Igreja é igualzinho. Por isso falar de disciplina é difícil. Vem cá, irmão, esse aqui é uma hora. Só não mexe na minha vida, não. Não, querido, estou falando que eu não, você não mexe na minha vida, não. Às vezes a gente tem uma assistência. Queridão, nós temos uma reunião na semana e a gente tem um ciclo de mensagens que vai trazer crescimento. Quando você falta, quanto mais você falta, mais você pede. Então a gente não consegue, você não vai conseguir acompanhar o raciocínio de todo mundo. Ih, já não está querendo mandar na minha vida. Não, é para o seu bem. Fala que todos os cultos vai ter que dar, não vai chegar uma vez ou outra, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Mas se não, tem que se esforçar, tem que colocar o coração. Tem mensagem que precisa ser repetida por causa disso, porque tem gente que esquece, tem gente que nunca viu. Eu até tenho paciência nesse negócio de correr atrás. Mas eu vou falar com você. Tem gente que eu já fui umas 30 vezes e eu estou contando por baixo. Eu estou lá em casa, mas pessoal comigo assim, você tem paciência demais. Esse dia eu falei, vou ficar passando na casa desse irmão lá para mim conversar com ele de novo lá. Não, mas de novo, você está brincando. O irmão fez aniversário, eu falei, nossa, hoje eu tinha que ter ido lá. Ela, mas filho, ele nem o telefone está atendendo. Enquanto está vivo, eu penso que tem esperança. E a gente tem que ir atrás. Porque no reino do Senhor, a gente está aí para servir todo mundo. E tem hora que você vai oferecer algo que a pessoa não vai aceitar. Fica tranquilo. Porque quando a pessoa não aceitar, você pode até ficar triste, porque é normal ficar triste. Só que ela não rejeitou a você, ela rejeitou a palavra de Deus. Foi o que aconteceu lá no livro de 1 Samuel, quando o povo pediu um rei, e aí o ímpeto de Samuel era disciplinar aquele povo. Você acha que o que passou na cabeça dele? Ele ficou, a Bíblia fala assim, ele entristeceu. O que ele entristeceu? Ele ia tomar uma atitude. Por isso que Deus falou, ei, calma. Ele ia tomar uma atitude. Ele falou, gente, aí Deus falou com ele assim, esse povo não rejeitou a você, rejeitou foi a mim. Quando a palavra de Deus você não quer ouvir, você não rejeita o que ele está falando, você rejeita quem está por trás disso, rejeita o próprio do Senhor.
Esse tempo é difícil, a gente acha que sabe, a gente acha que é maduro, a gente acha que conhece, a gente acha que tem a mãe, que tem o dom. Interessante que esse texto fala que Jesus veio para salvar o perdido. Interessante que o perdido aqui não é o perdido que está lá fora, é o perdido que está lá dentro. Por isso que a disciplina é importante. Por isso que quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, o filho que ficou representa o farisaísmo. É o pessoal que estava dentro e que achava que porque estava fazendo tudo direito, estava na frente do outro. E não quis servir o outro, quis ir embora. Porque o outro errou. A igreja tem muito disso. Mas ele está fazendo isso, mas ele não fez aquilo e aquilo outro. E vai ter festa para ele, que a gente não quer servir. Quem erra, a gente quer servir quem a gente acha que é igual a nós. E a gente esquece que lá no Antigo Testamento fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então a gente não quer servir. Aí o texto é claro. Ele chega em casa, o pai está esperando, porque o pai é esse. Isso é fantástico para o pai. Ele corrige a quem ama, mas está sempre de braços abertos. Ele corrige de braços abertos. Ele corrige falando assim, volta para casa. Ele corrige falando assim, eu vou restabelecer com você uma comunhão perfeita. E comunhão perfeita começa com festa. Então eu vou fazer festa. Isso é fantástico. Tem gente que nunca volta porque... E aí, maravilhosa graça, interessante. Como nós o fazemos sentir culpado, faz com que a pessoa não queira estar no nosso meio. Agora, criança não. Aí eu acho legal que as questões de criança, que eles falam assim, criança não tem preconceito e tal, tudo é uma sociedade que curte. Quando você deixa o seu filho livre em qualquer meio, o seu filho convive com todo tipo de gente. Isso é só você ver dentro das próprias comunidades de fé. A igreja é um local onde você vê crianças andando com todo mundo. Prepara para você ver. Igreja é o seguinte, criança de igreja anda com bonito, anda com feio, anda com gente de corpo bonito, anda com gordo. Não tem isso, tá? Nós é que começamos a inculcar na cabeça da criança. Você errou? Seu amiguinho errado. Não. Vocês têm que pedir perdão para o outro. Não interessa quem errou, não é? Não é isso que a professora faz, não é isso que pai e mãe faz. Não interessa quem errou, dá a mão. Isso é reino do Senhor. Nossa, ele voltou aqui, bom, tá aqui, filho, prega hoje à noite. Voltou aqui, bom, aleluia, glória a Deus. Está no nosso meio de novo. Aquele que arrepende deixa, alcança o perdão. Presta atenção, querido, uma palavra que é importante. O prejuízo, perdão é ficar com todo o prejuízo do sentimento também. Porque o perdão não anula o prejuízo. A pessoa te magoou. Você perdoou, ficou no prejuízo da mágoa. Aí você perdoou, aí você restabelece isso e fala, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a levar isso de mim, porque eu quero ter comunhão com Ele de novo. Porque tem coisa que não tem como a pessoa desfazer o que fez. E é legal, a gente pode fazer uma série só sobre perdão. Porque perdão não precisa ser pedido, você tem que dar. Você não tem que te pedir perdão, você tem que entregar o perdão. Se alguém fez algo contra ti, vai até ele. A continuação do verso 18. Quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes 7, ou seja, perfeitamente. Nós já falamos sobre isso aqui outras vezes. A recuperação que está se fazendo ali, do texto velho do testamentário. E aí, se a gente quisesse entrar mais nesse contexto, a gente podia ver sobre a marca de Caim, que depois deu em Lameque. Só que isso aí é tema para outro culto. E quem tem que perdoar? Quem foi ofendido. Aí se a pessoa não se arrependeu, aí o problema é dela com Deus, porque ela não vai conseguir restabelecer a comunhão, não é por causa de você, por causa dela. Por isso que a Bíblia fala assim, se possível, tenhais paz com todos. Eu quero ter paz com você. E também você não fala, eu te perdoei, não, você só chega e abraça. Quando você fala, eu te perdoei, esse negócio é feio pra caramba, né?
Alguém, não sei se você já passou, mas eu já passei por isso. Uma vez o irmão chegou e falou assim: eu estou aqui, não quero falar com o senhor, que eu te perdoo. Eu queria até perguntar pelo quê, porque eu não sabia o que eu tinha feito de errado. Então, Dona, eu não sabia o que eu tinha feito de errado. Ela, não, mas eu te perdoo. Pode entrar, temos ordem, mas a casa é sua. Isso é muito fantástico, a gente precisa aprender. E eu acho legal, eu não sei se o ano que vem, quando o outro contrato vencer, a gente vai estar aqui ainda. Mas eu gosto muito desse modelo para a pessoa, para alguém chegar aqui. Eu tenho vontade de mandar fazer um tapetão grandão, escrito lá na porta assim: pode entrar, essa casa também pode ser sua, porque é só de quem quer. Não, mas você não sabe como é que a minha vida foi antes. Como a sua vida foi antes, eu não sei. Mas eu sei que o Pai Todo-Poderoso já te perdoou. E isso foi fantástico, eu pensando sobre isso. Na cruz do Calvário, Deus perdoou toda a humanidade. E aí eu preciso de discordar dos meus irmãos calvinistas. Jesus perdoou todas as pessoas na cruz do Calvário. Só que aquele que não se arrependeu não colhe o benefício do perdão. Porque aquele que arrepende e deixa é que se aproxima. Mas se você não se arrependeu, você não chega perto. Por isso que essa palavra de Jesus tem que fazer parte da nossa vida todo dia. Quando está lá na cruz do Calvário, uma das últimas palavras que ele fala é: está consumado. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O reino do Senhor é desse jeito aí, isso é a igreja. Entrou aqui e falou: eu quero viver com Jesus, e se arrependeu, porque quando você se arrepende, você se apropria do perdão, e quando você se apropria do perdão, a relação é estabelecida novamente. É isso aí. A gente fala: pode vir. A casa é sua. Pode entrar. Essa festa dessa noite é para você. Obrigado. Obrigadão. Tem umas coisas que eu acho problemáticas, sabe por quê, irmãos? E eu oro, porque tem um pessoal que fala assim: igreja é fofoca. Nós temos que acabar com essa desgraça. Tem que acabar, irmão. Vai falar do seu irmão, não for para abençoar, não for para... Fala assim, vou ficar calado. Por isso que quando Jesus usa desse texto, ele faz referência, se não me engano, a Deuteronômio, lá no capítulo 19, que fala o seguinte: quando você for estabelecer culpa sobre alguém, você precisa de ter no mínimo duas testemunhas. Porque a testemunha de uma pessoa só não é válida. Aí trabalha lá a questão do direito. É o direito que é estabelecido lá no Deuteronômio. Isso é a lei do reino. Por que eles pedem tudo dois testemunhos? Porque uma pessoa inventa o que quer. Tem hora que é difícil exercer disciplina, sabe por quê? Porque aquele que é disciplinado é pouco. Nós não estamos falando que ele está certo, nós não estamos falando que não tem que chamar para uma conversa, nós não estamos falando que não tem que ser duro, porque é duro em amor para trazê-lo de volta, mas existe uma desgraça no meio do povo de Deus às vezes, que é essa desgraça da língua, que a gente, antes da pessoa chegar aqui, até o que ela não fez, todo mundo já sabe. Até o que ela não fez. Agradeço a Deus, minha esposa está ali atrás, casei com 28 anos virgem. Uma semana antes do meu casamento, a pessoa falou assim: ele não é virgem mais não. Eu falei: óbvio, é bom alguém me avisar, porque eu não estou sabendo disso. Só acho que com essa pregação vai resolver tudo na sua vida, na vida. Não, mas eu espero que o Espírito de Deus trabalhe pelo menos em alguns de nós. Para quando alguém vier falar com a gente pode falar assim: a gente consegue identificar a pessoa com isso aí.
Porque se eu ficar sabendo, eu sou responsável por ela. E se eu sou responsável por essa pessoa, eu tenho que fazer algo. Se eu não fizer algo, eu estou em pecado contra Deus. Quando alguém me falar mal de alguém para você, se você sabe que não fez nada por aquela pessoa, você não é como a palavra que o Senhor nos fala aqui, daquele pastor que deixa as 99 ovelhas para ir atrás da que está perdido. Se você souber que alguém está perdido, como igreja, como comunidade de fé, temos que ir atrás. E às vezes está perdido lá fora, está perdido aqui dentro. Está perdido no meio da conversa, está perdido no meio da fofoca, está perdido no meio da injúria. Mas se você fala para edificar 2 ou 3 sistemas, eu estou falando com você porque a gente tem que ir lá, porque a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente tem que mostrar para essa pessoa que Deus a ama, que Deus a quer e que a gente quer ela perto da gente, porque o reino é para todo mundo. E se essa pessoa se arrepender, vai ser demais. Fantástico isso. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente esquece do nosso tamanho. Nosso problema é a arrogância. Nosso problema é o tanto de tempo que a gente vai na igreja. Isso aí às vezes é problema, porque a gente acha que é melhor do que o outro. E aí complica. Na continuação do texto aqui, fala, cuidado, o perigo dos tropeços. E tem hora que nós temos feito o outro tropeçar, porque a gente acha que aquele que errou tem conserto. Só que a hora ele tropeça e não voltar por causa da gente. Nossa, estamos falando de disciplina, por que o senhor fala tanto de nós? Porque a disciplina tem que começar com quem se julga o disciplinador. Porque em vez de ser aquele que exerce amor, sabe o que nós vamos ser? Igual aqueles filhos, nós vamos ser os carrascos. E infelizmente, o lugar no mundo que tem mais carrasco é dentro das comunidades de fé. Olha o outro, olha, tá, tomara que não volta mais, tomara que aqui nem apareça mais. Carrasco! Por isso que perdoar é tão difícil, porque perdoar é ficar com todo o prejuízo. Você perdoa, você vai ficar com todo o prejuízo. Agora, se o outro se arrependeu, aí o outro vai te pagar. Se o outro não se arrependeu, a relação não vai ser mais estabelecida, você não vai prestar nunca mais. Mas você liberou essa pessoa. E você está livre para poder viver outras coisas em Deus. Eu gosto demais dessa palavra, está consumado. Perdoei todo mundo. Está todo mundo perdoado. Todo mundo está perdoado. Todo ser do universo está perdoado agora. Todo ser humano está perdoado. Ah, mas tem gente que não vai, porque essa pessoa não se apropriou do perdão. Porque essa pessoa não se arrependeu. Porque essa pessoa não se entregou. E Deus não obriga ninguém a nada. Mas o perdão já está lá. É só essa chegar que ela vai descobrir a cruz do Calvário. No reino do Senhor, a primeira visão que a gente tem é uma entrega da cruz do Calvário. E é lá que a gente se enxerga, dizendo: esse lugar era o meu lugar. Essa cruz é a minha cruz. Então eu não tenho o direito de julgar ninguém. Porque na cruz nós somos do mesmo tamanho. Que Deus não nos deixe ser motivos para que nenhum dos pequenos tropece. Que Deus nos faça ser uma igreja, uma comunidade de fé que vá atrás da ovelha que está perdida. Que interessante que antes de falar de perdoar, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, tudo isso para responder o quê? Quem é o maior no reino de Deus? É o que não faz ninguém tropeçar. É o que é como criança. É o que tem coragem de ir atrás daquela que ninguém tem coragem de ir atrás.
Esse é o maior reino dos céus. Quem é a maior comunidade da fé? É quem é humilde, ao ponto de falar com o Senhor: seja feita a tua vontade. Mas você vai ficar no prejuízo? É isso aí. Mas é injusto. Então, nós estamos começando a aprender, é isso aí. Lá para fora parece que é injusto, porque a cruz aí foi injusta para Jesus. Mas Ele a tomou no nosso lugar. Ele a viveu para que nós não precisássemos de viver na integralidade, na intensidade de tudo que ela proporcionou de sofrimento e de dor. Lembre-se do seu irmão, vá atrás dele, vá atrás da ovelha que está perdida. O problema é que a gente vai falando assim: se não voltar, vai para o inferno. É esse que é o nosso problema. A gente não vai como criança que abraça, não, a gente vai cheio de arrogância. Não, tem momentos que tem que ser duro, lógico que tem momentos que tem que ser duro, mas até mesmo a dureza com amor é percebida. Se a pessoa fez isso porque me ama, se a pessoa fez isso porque... Tem que confrontar, tem que abraçar, indo confrontando e abraçando. E aí a gente não vai só, por isso que aqui fala, a gente vai com mais pessoas para estabelecer a verdade. Primeiro você vai sozinho, depois você leva alguém para mostrar que essa pessoa é importante, que ela é amada, e estabelece a verdade. Se ela entender e se ela mudar, vem de volta. E aí vocês podem achar, tem tanto texto sobre quem aceita a disciplina em Provérbios que é impossível eu ler todos. Mas eu separei pelo menos uns 2 aqui para a nossa leitura, para a nossa reflexão hoje. O ouvido escuta as admoestações da vida entre os sábios. O ouvido que escuta as admoestações da vida entre os sábios morrerá. Quem rejeita a disciplina menospreza a alma, mas quem escuta a correção tem entendimento. Então por que a gente quer corrigir? Para gerar entendimento, para que o outro saiba que Deus o ama, que não é legal ele estar tão longe da gente. O nécio menospreza o conselho do seu pai, mas quem guarda a correção se tornará prudente. Em outros textos, se tornará sábio. Então tem hora que parece que é duro, o que a gente ouve, mas é para a gente crescer. É para a gente alcançar novos conhecimentos em Deus, para a gente cantar algumas canções aqui, e quando a gente começar a cantar, a gente começar a chorar, porque a gente vai começar a lembrar da história. Eu choro demais vendo filme, porque eu sempre lembro de história, eu lembro de alguém, eu lembro de uma coisa que eu vivi, eu lembro. Essa semana a gente estava aqui, e aí a gente terminou, saímos com o macarrão que estava aqui, fomos distribuir macarrão aqui para algumas pessoas que estavam na rua, e aí eu conversei com um senhor chamado Seu Eustáquio. E Seu Eustáquio, eu acho que ele é de... indo para Ipatinga aqui, Coronel Fabriciano. Seu Eustáquio, sou de onde? Sou de Coronel Fabriciano. Ô, Seu Eustáquio, sou de Coronel Fabriciano. O senhor não pensa em voltar? Ele falou: não, eu brigava demais com a minha família. Brigava demais e... já tem 10 anos que eu estou aqui e sempre morei assim, morei na rua e durmo em abrigo. Sabe por quê? Porque não tem mais lugar para ele voltar. Será que a gente tem sido esse tipo de gente que quando alguém passa no nosso meio não acha que tem mais lugar para voltar? Se eu falar com você,
Esse lugar aqui, essa unidade de fé, não é para a gente concordar em tudo, não. Tem coisa que a gente vai pensar diferente. Inclusive, eu acho que bom que se pense diferente. Mas poderei, eu estou predicando. Um acha que a linguagem de Gênesis é mítica, o outro acha que é literal. Beleza, sim, mas vamos ver se a nossa salvação não. Mas nas questões de amor e de fé, a gente. Aí eu posso fazer conjectura, se o seu Eustáquio arrepende, não arrepende e tal. Eu falei, qual que é o seu sonho? Esse é o sonho de todo mundo, gente. Todo mundo quer isso na vida. Todo mundo quer construir um lar. O seu Eustáquio falou assim, eu quero trabalhar de carteira assinada, alugar minha casinha para me ter no meu lugar. Por isso que eu acho que é significativo a gente reunir em casa, porque eu queria que isso fosse lar para nós. Fosse nossa casinha. E quando encerrar, você falar assim, poxa vida, eles vão me xingar, mas eu tenho que voltar para lá, porque é lá que o povo me ama. Poxa, quando eles souberam o que eu fiz, esse negócio não vai ficar legal, mas não vai ficar legal só porque eles me amam. E a gente tem que aceitar a disciplina, a correção. E a gente tem que ser como criança. Porque criança, ela sempre volta para casa. E a gente tem que aprender a voltar para casa. É interessante, eu repito muito sobre isso porque eu gosto muito do texto. O filho pródigo lá em Lucas fala assim, ele ensaia uma fala, ele fala assim, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus servos. Sabe o que eu acho fantástico? Que o pai não deixa ele terminar a frase, porque o pai já tinha perdoado ele. É o que aconteceu lá na cruz do Calvário. Se você se arrependeu, não precisa de fazer uma lista de pecado do que você já fez. Porque se você já se arrependeu, o pai fala assim, já está liberado. Pode voltar. Isso é comunidade de fé. Precisa de fazer uma lista, pô, eu fiz. Não, o pai fala, não, pode fazer isso para ser pedagógico para você, se for bom para você, porque é para mim. Tanto que quando o filho volta, o filho fala assim, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Se você vê o enredo, como é escrito, o texto fala que o filho não termina de falar. Parece que o pai o abraça e fala assim, vamos fazer festa. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Aleluia. Comunidade. Aceitou a disciplina. O perdão não foi liberado. O perdão já tinha sido. O texto fala que quando ele voltava, a palavra nos ensina que quando ele estava voltando, o pai já esperava. Que o perdão já tinha sido liberado. O pai não esperou aí, o que você fez? Agora você... Se a gente aprender a exercer disciplina desse jeito, a nossa vida vai ser transformada, o nosso casamento vai ser transformado, a relação de nós como pais com os nossos filhos vai ser transformada, a nossa relação como patrão vai ser transformada, a nossa relação como líder vai ser transformada, a nossa relação como empregado vai ser transformada. Fantástico. Fantástico. E aí quando a pessoa é disciplinada, ela entende que ela está aceitando o amor do Senhor. Essas pessoas que estão falando isso comigo, elas estão falando isso minha mãe. E aí qual que é o foco? Arrependimento. Porque o Senhor repreende ao que ama, como o pai ao filho quem ama. Provérbios 3:12. Fantástico esse negócio. Porque o pai corrige a quem ama. Hebreus capítulo 12, versículo 6. A igreja deve amar ao disciplinar. Eu gostei desse negócio aqui, ó.
Presta atenção. Não, aqui Deus ouviu, está no meio. Hoje de pé, pessoal. Se um dos que dizem seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas, para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo. E tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, aí eu acho que isso aqui foi fantástico. Porque quando a gente lê o texto lá na nossa tradução assim, considere como um gentil, o que a gente pensa? Esse cara está lá fora. Vou falar uma palavra aqui que não pode falar para não sair do teu, mas foda-se é dele. Mas a gente pensa assim, esse cara agora está lá fora, ele é ímpio. Foda-se. Que essa palavra é dura, né? É assim que a gente entende, é assim que a gente pensa. Só que quando a gente pensa, você fala uma coisa fantástica. Ele fala assim, ó. Isso aqui foi fantástico para mim. Se ainda assim não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando como um descrente. Alerte-o da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Eu achei esse negócio fantástico. Se ele for para fora, a gente vai falar assim: Jesus ama você e você precisa aceitar o Senhor porque Ele te ama e nós como igreja te amamos também. Muda a perspectiva. Considerar como descrente não é jogar fora, é entender que Ele tem que ser alvo do nosso amor. Porque a igreja é uma igreja que vive sob a égide de uma missão. E a missão é amar a todos quanto Deus amou. E Deus amou a todas as pessoas do mundo. Então quando Ele vai lá para fora, a gente ama mais, a gente vai atrás, a gente fala assim: Deus ama você, aceite Jesus no seu coração. Existe um lugar para você na nossa comunidade de fé, para você se sentir seguro, acolhido e protegido. Isso aqui é para o descrente. Pelo menos eu consigo entender isso na ótica de Jesus. Se ele não aceitou, se ele revoltou, se ele foi embora, a gente vai atrás. E a gente insiste, e a gente insiste, e a gente insiste, e a gente insiste. E a igreja toda insiste sempre. E aí quando ele cantar assim: e ninguém me amou, ele não vai pensar só no Deus que está no céu, mas ele vai pensar nesse amor de Deus que está no céu, transbordando por pessoas que são os braços, os olhos e as mãos do Senhor. E a gente precisa se tornar e de querer ser esse tipo de gente, esse tipo de igreja. A gente precisa de orar para que seja gerado um ambiente de perdão aqui tão forte, que a gente não tenha medo de confessar pecado para ser curado. Como está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessar, pois, os nossos pecados uns aos outros, porque assim você alcança a libertação, a cura, a nova vida. Eu acho que a gente é disciplina. Tem hora que vai ter que ser duro? Sim, porque ama. Tem hora que vai falar a palavra que o outro não vai gostar e que vai sair? Sim, porque ama. E se a pessoa for embora, o que a gente faz? A gente chora. Se ele for para outra comunidade de fé, que Deus vai abençoe lá, vai ficar com problema que não resolveu, mas a gente ora por ele. E se for lá para fora, aí a gente vai atrás. Porque o pastor, trazendo de volta lá Samuel, né, do próprio Salmo, ele deixa as 99 e ele vai atrás.
Quando ele conta essa ovelha pode estar ferida, pode estar machucada, pode ter sido violentada pelas feras, pode ter sido machucada tentando fugir, pode estar no buraco. Independente do perigo, ele vai atrás. Ele traz de volta. E se ele vê que ela arrependeu, isso eu acho fantástico. E se ele vê que é arrependimento, ele nem fala nada. Porque o amor vai trazendo a cura, como o pai do filho pródigo. Espero em Deus que a gente tenha sempre, que a gente consiga viver esse ambiente. Entre nós e a partir de nós. Viver esse ambiente. Mas o irmão está errado. Está errado o que você fez? Você foi lá, você orou, você já chorou, você já pôs o joelho por ele? Não. Pois é, irmão, você está pior do que ele. Porque segundo as palavras de Jesus, está olhando o cisco no olho dele, mas o seu tem uma trave muito grande. Porque você se considera santo. Santarrão. Esse Jesus, esse negócio tem mexido comigo nesses tempos. E a minha oração é que a gente tente pelo menos viver um pouco da verdade, de uma disciplina que é exercida através do cuidado. Porque se existe isso, a pessoa não tem medo de se abrir. Ó, eu preciso confessar um negócio. Vacilei. Tem que, preciso falar um negócio do culto hoje. Vacilei. Tá vendo aquele negócio que eu errei mesmo? Puxa vida. E eu tô aqui chorando, precisando de vocês, porque eu não consigo sair desse pecado sozinho. Olha, irmão, isso é triste mesmo. Nós vamos estar juntos, vai para minha casa. Inclusive, toca a bateria para nós hoje, o nosso baterista. Tá bem, tá bem direto não. Toca a bateria para nós hoje. Pastor, toca a bateria para nós hoje. Pô, vacilou mesmo. Vamos adorar o Senhor aqui. Por isso aqui chegou ceia. Eu acho que essa talvez é um dos maiores ensinamentos, uma maior disciplina. Alguém, quando ele pega o cálice, pega o pão, ele olha e fala assim, eu faço parte disso aqui, Senhor. Eu acho que essa hora é uma hora dele virar e falar assim, dele poder se arrepender e falar, poxa, eu faço parte disso. Eles me consideram irmãos. Estão deixando eu comer com eles. Isso é muito legal. Cuidado com esse dragão. Ele quase me mordeu hoje. Já vou deixar claro. Isso é fantástico. E aí quando a gente cantar assim, ó, sempre que você precisar, irmão, aí a gente tem hora que você vai começar a chorar, que você vai lembrar do irmão que não está, e você fala, nossa, eu preciso, que eu cantei e eu orei que quando esse irmão precisasse eu ia lá e eu não fui. Aí você não vai me ligar, eu não consigo em todo mundo. Você vai. Você vai falar assim, eu vou. E de repente você não vai dar para você, que você vai não dar para mim, que é o caso da precisa que você vai por causa de outros aspectos. Então a gente vai. Aí de repente nós vamos deixar todo mundo, porque vai a igreja toda, já pensou a igreja toda? O que vocês estão fazendo aqui? Jesus te ama. Você está indo num caminho de morte. E a gente quer te tirar desse caminho de morte porque a gente também ama você. Volta para casa. Já pensou? O pai não veio, mas mandou o filho, porque o filho podia ir. E o filho falou que da mesma forma que o pai o enviou, hoje ele enviaria a nós, a mim e a você. Já pensou um negócio desse? Que coisa, já pensou? Manda no zap, gente, hoje à noite nós vamos para a casa da pessoa aqui, que a pessoa... Já pensou? Que negócio doideira que ia ser? Que festa! Aí quando você cantar, não fala, sempre que você, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Já pensou?
Deus de alguma forma tenha falado com você, porque Ele falou muito com ele. Que Deus de alguma forma, através do seu Espírito, provoca uma mudança dentro de você, como Ele está provocando na minha. Que de alguma forma, esse mês falando de disciplina, traga uma revolução dentro do nosso ser e a gente começa a pensar em outra categoria quando a gente fala em disciplina. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, te agradecemos muito por essa noite. E a minha oração nesse momento é que esses irmãos preciosos e amados possam trazer a lembrança agora, através do seu Espírito, alguém que precisa de ter o seu amor na vida dele derramado. E que ao sairmos daqui a gente vá atrás dessas pessoas, amando, respeitando. Que os nossos lábios sejam lábios com palavras abençoadoras. Que a verdade do Senhor se estabeleça na nossa vida e se estabeleça no meio daqueles que não estão entre nós e também precisam dela. Muito obrigado, Senhor, por podermos aprender e que essa palavra de repreensão do Teu Espírito a nós hoje caia na terra boa e fértil, que essa palavra nos discipline a viver uma vida como a vida do Filho de Deus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que está cansado, seja livre. Vocês que têm fome, seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Que a graça de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito, que o amor inconfundível, imensurável de Jesus, que o perdão, misericórdia e graça seja conosco hoje e sempre. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Jesus nos abençoe.